Boa noite a todos, especialmente aos participantes brasileiros. Enfim, eu fui, como o Sr. General Rui Moura disse, eu fui assim um bocadinho chamado à última da hora, mas não queria de maneira nenhuma falhar uma pessoa porque eu tenho grande estima e consideração como o General Rui Moura. E, portanto, pronto, fiquei-me a falar deste tema que eu ultimamente, aliás, tenho sido muito mobilizado para falar deste tema porque devo ser das poucas pessoas em Portugal enfim, com acesso aos meios de comunicação, que primeiro, eh, sempre disse, ou, enfim, no período pré-eleitoral, fui dizendo, quando perguntado sobre isso, que esperava no sentido, da realidade, que Trump ganhasse as eleições, não tive grandes dúvidas que ele ia ganhar. E segundo, que daí não vinha uma catástrofe para o mundo, quer dizer, porque eu também nunca vi, e tenho a consciência disso, nunca vi uma campanha tão encarniçada contra ninguém, enfim, como contra Trump. Foi acusado de tudo, tudo e mais alguma coisa, inclusive a ser uma espécie de Hitler, que é uma coisa que agora se usa muito para, aliás, enfim, como penso que todos sabem. Hannah Arendt falava dessa reductio ad Hitlerum como uma forma de pormos knockout no nosso adversário. Era fazer a equivalência dele com Hitler e a partir daí não era preciso dizer mais nada. E Trump foi objeto, quer nos Estados Unidos, quer porque aqui muito na Europa também, foi objeto desse tipo de acusações não há dúvida que é uma personalidade altamente controversa. Eu reconheço, é um provocador, quer dizer, é um provocador, muitas vezes, digamos, intencionalmente provocador. Isso talvez, aliás, acabe por ser talvez um dos segredos do seu sucesso. Mas lá iremos mais adiante falar disso. Ora bem, eu tinha pensado para a minha exposição, tinha pensado falar primeiro fazer uma análise, de certo modo, comparada, um bocadinho das histórias recentes ou das ligações da Europa com os Estados Unidos. Depois queria falar, uma vez que estamos a falar de direita, aliás, até se fala mesmo de extrema-direita, até parece que a direita desapareceu hoje, só a extrema-direita à esquerda, e depois passa a haver a extrema-direita. Falar também um bocado desta tradição da direita americana, também falar um bocado de alguns presidentes do passado a quem Trump faz referências, não é? E, e finalmente também falar depois de duas questões que eu acho que são importantes. Primeiro, dos efeitos ideológicos, ou seja, da tal onda nacional populista ou nacionalista popular, como se quiser chamar, que está a correr não só os Estados Unidos, mas a Europa também, as suas razões, portanto, dessa linha mais ideológica, o que é que a eleição de Trump traz para o progresso dessa linha ideológica, e depois falar um pouco mais da geopolítica, ou seja, da questão que vai, digamos, trazer mais para os espaços, quer dizer, para a questão em relação à Europa, os riscos para a Europa, os riscos ou as vantagens, vamos ver, e finalmente deixar uma palavra, mas que até talvez seja mais interessante, uma vez que há aqui uma série de brasileiros iminentes, falar um bocadinho de o que é que podemos esperar em Portugal e no Brasil, particularmente em relação a esta eleição e enfim, esta nova administração. Ora bem, eu começando pela relação entre a história da Europa e dos Estados Unidos, ah, há sempre um ponto que eu costumava sublinhar para os meus alunos, que era uma certa ironia da sorte da história da independência dos Estados Unidos. Porque, de facto,
os franceses, o rei Luís XVI de França, de certo modo, a França, na sequência da derrota que sofreu frente à Inglaterra na Guerra dos Sete Anos, vai ajudar, e vai ser decisiva nessa ajuda, vai ajudar os Estados Unidos, ou os patriotas americanos, ou os independentistas americanos, na sua guerra contra o rei Jorge III. E por causa da despesa que, enfim, nesse apoio que a França monárquica e de uma monarquia absoluta faz ou dá aos patriotas, aos independentistas americanos, o Tesouro francês fica com um grande buraco e o rei Luís XVI tem que convocar os Estados Gerais, por indicação ou por conselho de Necker, tem que convocar os Estados Gerais e desses Estados Gerais vai nascer uma revolução em que o próprio Luís XVI vai perder o trono e a própria cabeça. Ele, a Rainha Maria Antonieta e uns milhares, umas dezenas de milhares de franceses, portanto, monárquicos e conservadores. Portanto, isto é o ponto de partida, digamos, da Revolução Americana, que essencialmente, e isto marca um bocadinho a questão à partida, é feita, portanto, contra o quê? E, portanto, aqui a direita americana nasce com uma linha que é, de certo modo, muito diferente das direitas contra-revolucionárias e conservadoras europeias, é que ela é definitivamente, é muito partidária da liberdade e das liberdades, e, portanto, toda aquela influência que o trono e o altar têm na história europeia digamos, na direita e na contra-revolução europeia, na América, não fazem sentido. Quer dizer, não fazem sentido, embora o aspecto, a linha do cristianismo seja muito importante na tradição americana e até talvez hoje, de certo modo, possamos dizer que a América está menos descristianizada do que a Europa. A Europa, hoje, sobretudo a Europa Ocidental, está extremamente descristianizada. A América, nesse sentido, não está tanto. Mas essa história enfim, do desenvolvimento paralelo, da atenção de um lado e do outro, dos problemas que são paralelos, um ponto que é muito importante também, hoje que se fala tanto de imigração, é que talvez as maiores migrações da história tenham sido exatamente as migrações no século XIX dos europeus para as Américas, não só para a América do Norte e para os Estados Unidos, mas também para toda a América, sobretudo também muito para a América do Sul e para o Brasil. Mas essas migrações são, de certo modo, diferentes das migrações atuais, porque, primeiro, eram todos mais ou menos da mesma raça. Segundo, eram todos cristãos, mesmo que não fossem praticantes, mas vinham todos de uma cultura cristã. E depois vinham de espaços mais cheios para espaços vazios, para espaços abertos. E isso também, as migrações de hoje são bastante, num sentido bastante contrário a esse, não é? Portanto, há aqui que guardar essa distância. A história americana, o presidente Monroe marca aquela linha da América para os americanos, portanto, cria uma espécie, e até com uma certa declaração quase ideológica, porque ele fala do velho mundo da Europa como uma zona de opressão, de monarquias absolutas, tudo isso, e o continente americano como uma terra de liberdade, de abertura, de liberdade. Isso também é um ponto interessante e importante. Mas a história americana, e eu falarei aqui de alguns presidentes ou de algumas figuras da história americana, a que Donald Trump se refere com mais simpatia ou com mais empatia. Desde logo, Andrew Jackson é um presidente que é considerado por muitos o primeiro populista, não é?
primeiro populista até um bocadinho em sentido pejorativo. Eu acho que esta questão do populismo e da popularidade, tenho, enfim, uma opinião que muitas vezes chama-se populismo, é a popularidade dos outros, quer dizer, praticamente eu não conheço, pelo menos em Portugal, no presente, não conheço, enfim, no regime democrático, não conheço praticamente nenhum presidente, nenhum político que não seja a seu modo, ou não tenha sido a seu modo populista, no sentido, enfim, que muitas vezes é usado como uma forma pejorativa. Mas não há dúvida que Andrew Jackson é considerado, enfim, historicamente, o primeiro, um dos primeiros presidentes populistas, até porque, digamos que socialmente era de um meio completamente diferente dos seus predecessores, que eram homens enfim, de uma certa linha, quase de uma espécie de aristocracia americana, eram gentlemen's farmers, eram da Virgínia, e Jackson vem de uma geração de povo miúdo, nasce no Tennessee, ali numa zona de uma família de imigrantes pobres, não é? Ele próprio depois, não há dúvida que consegue fazer fortuna, é um self-made man, mas não tinha essa tradição. É um homem de uma certa brutalidade, é um homem patriota, é um envolvido nas guerras, na guerra com o México, envolvido nas guerras com os indianos, eh, e é considerado o primeiro populista, e Donald Trump tem grande admiração por ele. É claro que Trump também, na sua oratória, sempre um bocado provocadora e às vezes não, e quase sempre excessiva. Também fala com grande entusiasmo do presidente Lincoln, mas dizendo que ninguém fez tanto pelos afro-americanos como ele e Lincoln, e embora dizendo e mostrando uma certa reserva, porque achando que Lincoln podia ter evitado a guerra civil, não é? Portanto, ele aí é crítico. O grande, o grande presidente prévio a ele, admirado por Trump, e ele falou nele no seu discurso de posse, é o presidente McKinley. E isto é interessante para algumas pretensões que nós estamos a ver a aparecer em Trump, porque McKinley, que foi presidente dos Estados Unidos de 1897 a 1901, foi aliás assassinado foi assassinado no princípio do segundo mandato. McKinley é o homem da Guerra de Cuba e das Filipinas, é o homem da anexação do Hawaii, é um homem que, de certo modo, lança, podemos quase dizer, a ideia de um certo imperialismo americano, um imperialismo, digamos assim, ultramarino, porque já haveria algum imperialismo anterior com o México, não é? Mas este e é curioso que Trump faça estas referências de grande admiração em relação a McKinley, porque estamos a ver com estas pretensões que ele proclamou em relação à Groenlândia, a questão do Canal de Panamá. Depois há uma coisa que é completamente diferente, que é a questão do Canadá 51º, porque eu isso acho que foi mais depressa um joke e uma provocação, mas sem é daquelas coisas ambíguas que ele gosta de lançar. Não penso que seja mais nada. Mas as outras duas são coisas com fundo e que, de certo modo, a referência a McKinley faz o seu sentido. Faz o seu sentido, porque é de facto um presidente em que há um expansionismo, ou pelo menos o tal império invisível americano aparece com uma certa força. Ah, em relação, agora aproveito aqui também para falar e passar aqui para outra questão, que é a questão da direita americana, a direita nos Estados Unidos. O que é isso da direita americana? Eu acho, eu sempre sustentei que a questão da direita anglo-saxónica, a marca da direita anglo-saxónica e da direita continental europeia, são muito diferentes. Porque
E até a partir de uma questão que é muito importante, que é a questão da relação, e que é uma questão mais ou menos mais geopolítica até que política e ideológica, que é a relação entre o território e as ideologias dominantes. Quer dizer, na Inglaterra e os Estados Unidos, nação continente, a Inglaterra, ilha, a questão do Estado, e reparem que até mesmo não há uma palavra, aquilo que nós no continente europeu chamamos o Estado, l'État, lo Stato, Estado, este, este sentido da palavra Estado, quer na linguagem, quer digamos, na política e no constitucionalismo anglo-americano, não há propriamente uma correspondente a isso. A gente, nos casos disse The Crown na Inglaterra, nos Estados Unidos disse Administration, quando se fala em State, nos Estados Unidos é os Estados, os poderes estaduais, são os Estados dos Estados Unidos. Portanto, aqui há uma diferença que é muito importante. E o que nós também vimos ao longo da história dos Estados Unidos, aquilo que aparece, por exemplo, nos Founding Fathers, qual é aquele que normalmente é apresentado como, digamos, a figura do conservador, o mais direitista, usando uma linguagem, essa linguagem de esquerda-direita. É Hamilton, Alexander Hamilton é normalmente apresentado até em contraposição com Jefferson. Mas Hamilton, lá está, é uma coisa curiosa que vamos encontrar também no Trump, na atual Trump, e em alguns direitistas americanos, é também um protecionista. Ora, nós estávamos habituados, enfim, sobretudo por causa da administração Reagan a encontrar, por exemplo, na questão económica, quase um libertarismo económico, não é? Quer dizer, um ultraliberalismo económico, a par do conservadorismo nos costumes, do realismo na política externa, mas, ora, esse aspecto de ultraliberal é curioso que não aparece atualmente. Aliás, não aparece não apareceu no programa do Partido Republicano e também não apareceu muito no próprio programa do Partido Democrático. Quer dizer, não havia aqui. Trump tem, de facto, umas medidas de baixa de impostos, mas de impostos internos, portanto, nesse aspecto mantém uma certa tradição de liberalismo, mas o proteccionismo e taxas fortes. Portanto, não estamos longe do free trade do reaganismo. É preciso ver também que no tempo do reaganismo havia ainda Guerra Fria, havia uma potência socialista forte, que era a União Soviética, forte que já não era tão forte como isso, mas pelo menos havia uma alternativa no mundo, e portanto não faz sentido que também por razões ideológicas houvesse essa contraposição da parte dos Estados Unidos. Mas isso, de certo modo, desapareceu e é uma das críticas, ou um dos pontos que muita gente na área mais liberal economicamente põe a esta administração de Trump. Uh, Portanto, se virmos, eu estava a falar nessa linha conservadora, não há dúvida que Hamilton pode ser uma referência, porque Hamilton também é um homem que faz muita força para uma industrialização forte dos Estados Unidos, a ideia de um forte Estado, do Estado Federal forte em relação aos Estados e aos direitos dos Estados também é muito de Hamilton. Aliás, eu penso que, enfim, no Brasil penso que o problema não é tão a tensão nos Estados Unidos é uma tensão sempre muito importante, é entre os direitos dos Estados e as prerrogativas da União. Eu acho que isso é um ponto que na história americana eu acho que é muito importante de observar e que teve uma ruptura, não é?
com a Guerra Civil de 1861, 1865. Aí dessa vez, porque, como penso que todos sabem, a grande preocupação de Lincoln era manter a União. Ele, inclusive, disse aos Estados do Sul que podiam continuar a ter a escravatura, que ele disse não era. Agora, não podiam, era a escravatura parava, já não ia para os Estados, para os novos Estados, para os novos territórios a oeste, já acabava. Portanto, mas a questão principal de Lincoln e a questão principal da Guerra Civil foi de facto manter a União, não é? Ora, portanto, estes pontos eu acho que são pontos importantes enfim, na história americana. Não há dúvida que depois ali no final do século XIX, aparecem aqueles movimentos populistas muito fortes, mas que acabam por não triunfar. Século XX, as figuras, há uma tradição, a questão do anticomunismo foi uma questão muito forte, que marcou sempre a política interna americana, que teve outros problemas importantes, a questão dos direitos cívicos, não é? A questão da guerra, dos direitos cívicos, a questão da guerra do Vietnã e a oposição à guerra do Vietnã. Tudo isso marca muito a política americana do século XX, onde aparecem figuras fortes, não é? Na direita aparece, por exemplo, Nixon, que é curiosamente, depois teve aquele fim um bocado triste com o Watergate, mas Nixon foi o presidente americano eleito por maior diferença no voto popular, historicamente. Ganhou dos 49 estados, aliás, como o Reagan no segundo mandato, em 84, o Nixon ganhou assim também em 72, mas até por maior diferença em termos de voto popular. Portanto, depois aparece o reaganismo, de facto, com que tem o grande êxito enfim, de vencer a Guerra Fria, acabar com a Guerra Fria, ganhando, levando a União Soviética à implosão, não é? Agora, atenção, eu faço sempre uma correção, porque não foi uma vitória das democracias, foi uma vitória das democracias, nomeadamente da NATO, mas aliadas a Estados absolutos como o Reino Saudita e no fim, à própria China comunista, que a partir do movimento de Nixon e Kissinger, de certo modo, passou a ser quase a ter como inimigo principal a União Soviética. Também foi curioso. Portanto, foi essa coligação que de certo modo não, que venceu a Guerra Fria, levando de facto àquelas reformas na União Soviética que liquidaram a União Soviética, tiraram o medo da União Soviética internamente, não é? Ora, passando a outro ponto, é os efeitos ideológicos que vai ter no mundo, e nomeadamente na Europa, esta vitória de Trump. É evidente que as grandes mudanças no mundo dão-se através de quê? Dão-se normalmente a seguir a grandes conflitos mundiais, não é? Que as potências vencedoras não só, enfim, se apropriam em termos territoriais do que lhes faz sentido para os seus interesses, mas também fundam uma ordem internacional baseada nos seus princípios. E não há dúvida que esse é um ponto importante. E normalmente, a segunda razão que dita grandes mudanças na ordem internacional é uma mudança num Estado importante. É evidente que uma mudança num Estado pequeno não tem grande interesse, mas uma mudança num Estado importante, uma mudança ideológica num Estado importante, não há dúvida que tem grande influência. Aliás, estes movimentos que nós vemos, que normalmente, sobretudo os seus adversários designam por populistas, não é?
Estes movimentos surgiram já há bastante tempo na Europa. É um crescimento que, sobretudo, notou-se isso muito a partir do fim da União Soviética, porque a União Soviética e a guerra, a bipolarização do mundo na Guerra Fria, não há dúvida que mobilizava, de certo modo, mesmo ideologicamente, mobilizava dois espaços, espaço, digamos, chamado pelos próprios como o campo socialista e o campo não socialista, no fundo, onde havia de tudo, havia democracias, havia regimes militares, havia autocracias, havia de tudo. Portanto, mas essa era. A partir do momento que desapareceu a União Soviética, a gente vê, por exemplo, na Europa praticamente desapareceram os partidos comunistas. Os partidos comunistas desapareceram. E é um ponto também que é muito interessante. Os partidos comunistas na Europa, me lembro, aqui em Portugal ainda há um partido comunista que terá 6, 7% do eleito. Mas, por exemplo, em França, que o do Partido Comunista nos anos 50 e quase a chegar aos anos 60, era um partido que chegava perto dos 30% do eleitorado. Hoje em dia o Partido Comunista está acomodado naquela frente do Mélenchon e tem uma pequeníssima participação, um pequeníssimo apoio eleitoral. Para onde é que foram esses votantes do Partido Comunista? Bom, foram já no princípio do século XXI. Muitos deles foram exatamente na altura para o Front National de Jean-Marie Le Pen. E foram por causa de quê? Em grande parte foram por causa da desindustrialização e da deslocalização das indústrias. Nós vemos isso. Isso viu-se diretamente em votações, por exemplo, no leste da França. É uma passagem praticamente direta, quer dizer, do eleitorado e esse eleitorado passou, em grande parte, passou para aí. Bom, a Itália teve outros fenómenos, mas quer dizer, os partidos comunistas desapareceram. Ao mesmo tempo, isto também é importante para explicar, enfim, o triunfo e o sucesso, pelo menos numa parte do eleitorado, destes movimentos nacionais populistas, é a questão da transferência, digamos, na esquerda, aquilo que a gente chamava tradicionalmente a extrema-esquerda, o Partido Comunista, e que tinha, digamos, muito esses ideais do socialismo, da defesa dos trabalhadores, tudo isso, a nova esquerda mudou muito isso. A nova esquerda, com as suas preocupações daquilo, enfim, que se chama correntemente o wokeismo, não é? Com a preocupação de todas estas ideologias, ideologia de género, o cancelamento de determinados autores e o cancelamento de determinadas palavras, toda a ideia das microagressões. Quer dizer, há uma esquerda que penso que podemos historiá-la, podemos historiar essa nova esquerda, apareceu antes do fim da Guerra Fria. Essa nova esquerda apareceu com muita força, enfim, sobretudo por lado dos Estados Unidos, na altura da Guerra de Vietnã, também apareceu com força. Mas apareceu na Europa, também muito ligado ao Maio de 68, aos fenómenos do Maio de 68, mas eu penso que teve uma outra origem bastante importante e paralela a esta. É que, de facto, nós vimos isso nos anos 60, a burocracia soviética e o Estado soviético não eram propriamente modelos ideais para serem apresentados, enfim, na Europa e nas Américas, como grandes modelos de sociedade, quer dizer, não eram propriamente muito felizes. Aliás, aqui, por exemplo, em Portugal, houve um fenómeno depois de 25 de Abril, que o Partido Comunista fazia primeiro umas visitas à União Soviética e depois deixaram de as fazer, porque o efeito não era muito feliz, não é? O efeito os filiados não ficavam muito contentes com essas visitas, quer dizer, não viam uma sociedade modelo, tal paraíso, não lhes aparecia muito, muito agradável.
Ora bem, e eu penso que nos anos 60, dando-se conta disso, surgiu um bocado também essa nova esquerda à volta de Marcuse e depois à volta de uma série de filósofos franceses, dos pós-estruturalistas, dos o Foucault, os Derridas, toda essa gente que vai, curiosamente, vai para os Estados Unidos, tem uma grande influência nas universidades americanas e depois devolve à Europa, chegam depois de cristalizarem nas universidades americanas, sobretudo da costa leste e da Califórnia, portanto, as universidades mais chiques da América, eh, influenciam fortemente a opinião e vêm em força, enfim, com estes movimentos que a gente chama por uma comodidade, chama o wokeismo, que como sempre são movimentos à partida que seriam até de justiça. O wokeismo, como sabem, inicialmente era wake, que era uma palavra, é desperta, era uma ideia, uma ideia e um apelativo para para os afro-americanos que viam os seus direitos postergados e abusados aqui há 100 anos nos Estados do Sul enfim, e que depois tudo isso originou a luta pelos direitos cívicos, mas era exatamente essa ideia do wake e que hoje em dia acabou por ser, de certo modo, adulterada, porque são todos esses movimentos baseados nestas ideias de nova esquerda, um radicalismo das identidades, quer dizer, onde as identidades, esta história também dos não sei quantos géneros, tudo isso gerou também mesmo em eleitorado, e isso nos Estados Unidos foi relativamente estudado em relação a estas eleições, mesmo em eleitorado que era tradicionalmente do Partido Democrático, gerou uma forte reação. Porque são coisas, eu não sei se estou a dizer alguma coisa que choca alguém, mas eu digo, são coisas absurdas, na sua maior parte das coisas são coisas absurdas. Por exemplo, a censura aos livros, o tirar de autores como Faulkner, como Mark Twain, tirar palavras, substituir palavras, porque não, para não magoarem. Quer dizer, se fôssemos por essa lógica, destruímos a literatura universal. Quer dizer, não há. Aliás, eu costumo dar sempre como exemplo disso a um senhor no século XIX, apareceu em Inglaterra, um homem chamado Anthony Bowdler, se não estou em erro, e que decidiu fazer, em 1818, fazer umas edições de Shakespeare para as famílias. O que era Shakespeare para as famílias? Era ir ao Shakespeare e suprimir no Shakespeare tudo o que fosse violência, adultérios, incestos, tudo que no fundo faz a força das tragédias de Shakespeare. Era um Shakespeare que passava a ser possível para as famílias e para as crianças. Quer dizer, eu acho que estes movimentos que vão exatamente a autores populares, como Agatha Christie, tirar determinadas palavras, ou então autores também bastante populares, como Ian Fleming, também suprimir palavras porque são agressivas, ou para as raças, ou para minorias sexuais, ou para o que for. Tudo isso, o instaurar a censura a partir daí é uma. Eu acho que é absurdo e não podia deixar de gerar, como gerou, uma reação. E claro que essa reação também não é, para mim, não é o que vai decidir ou o que está a decidir a força que estes novos movimentos nacionalistas e populistas têm na Europa e nos Estados Unidos, como vimos. Não é daí que vem a grande, mas também vem daí, quer dizer, a grande força, eu penso que não será uma teoria da conspiração dizermos que de facto há um mundo e há regras de um mundo que foram, enfim, geradas por uma elite que é uma elite globalista. Eu acho que aqui há que distinguir duas coisas. Uma é a globalização
que é um fenómeno, sobretudo, económico e industrial e comercial também, que tem a ver com determinados progressos, até, sei lá, desde os contentores até a liberdade dos mares e tudo isso. Agora, o globalismo é diferente. O globalismo é uma ideologia muito concreta, sobretudo partilhada por elites na Europa e nos Estados Unidos, elites académicas, algumas também económicas, muitas políticas, e que defende precisamente que é muito melhor haver um mundo sem fronteiras, sem nações, sem estados, sem independências, e que é muito mais uma espécie de one world, não é? Portanto, que de certo modo o comunismo também defendia isso dentro do modelo socialista. Este não é com o modelo socialista, é com um modelo mais de mercado, mas no fundo nessa essência do globalismo. E as consequências na Europa, quer para as classes, para as chamadas, que resta das classes trabalhadoras, que foram, de certo modo, também um bocado vítimas dessa desindustrialização na Europa e nos Estados Unidos, mas também atingindo hoje em dia com muita força as classes médias. Portanto, isso gera, eu penso que a maior parte das pessoas, a política chega-lhes através das consequências económicas e sociais dessa política. A maior parte das pessoas não está diretamente a ver a política, se o regime político é mais seu. Não, mede sobretudo pelas consequências. E é exatamente essas consequências de um empobrecimento, por um lado, das tais classes trabalhadoras tradicionais, com a desindustrialização, e por outro, da própria classe média, é daí que vem toda esta. E entre nós, na Europa, com um outro fenómeno que é as migrações, a imigração culturalmente não assimilável, não integrável, e que também em muitos casos não se quer integrar. É isso que tem gerado, de facto, toda esta reação e que essa reação vai exatamente para dirigentes que também, de certo modo, são provocadores, digamos, porque, e aí é que eu já tinha falado um bocadinho, o estilo provocador, por exemplo, de Trump, ou na Europa do falecido Jean-Marie Le Pen, esse, aquilo que para alguns de nós, por vezes, é mais chocante, que é exatamente essa provocação, eu acho que atrai uma parte importante dos eleitorados hoje, é precisamente atraída por esse tipo de linguagem, porque estão muito fartos das classes políticas instaladas usarem uma linguagem cautelosa, eufemística, ambígua. E outra coisa que, enfim, que em vários governos na Europa se dá, e inclusive estou a falar de alguns governos portugueses, é a alegria que têm os governantes quando podem explicar ao povo que os elegeu de que não podem fazer nada, porque há obstáculos dentro do próprio sistema político que os embaraçam, ou oposição, e ficam. E, portanto, perante isso, o estilo mais digamos, mais provocador, mais às vezes até violento ou virulento de alguns dirigentes, acaba por ser uma das razões porque eles têm os tais sucessos que surpreendem, não é? Ora bem, para além desta onda, portanto, ideológica, que eu julgo que a vitória de Trump vai reforçar, é evidente, estes movimentos do mesmo tipo, não é? O Rassemblement National em França, próprios Meloni também na Itália, Orban, os conservadores em toda a Europa Oriental. A Europa Oriental também tem aqui um fenómeno que eu julgo que gostava de só muito brevemente chamar-vos a atenção. A Europa Oriental, mercê de ter estado sob domínio soviético,
Curiosamente, esse domínio soviético e policial, portanto, de certo modo, resguardou-a da evolução, por exemplo, nos costumes que se deu na Europa Ocidental. Quer dizer, a sociedade é mais conservadora. Eu tenho ido ultimamente com alguma frequência à Polónia, à Hungria, etc. E vejo que a sociedade é mais conservadora. Quer dizer, aqueles anos todos, aquelas décadas todas da imposição enfim, do Estado policial, manteve essas sociedades, para bem ou para mal, manteve-as, de certo modo, mais imunes a algumas mudanças que se deram, por exemplo, em toda a Europa Ocidental. Não é? São sociedades que até, por um lado, até por vezes estão mais religiosas, o valor família continua a ser mais importante, e percebo, num Estado policial, de facto, tem-se mais confiança, a família, nesse aspecto político, acaba por ser mais importante e até mais de confiança que outras, que num Estado mais liberal, vamos dizer. Portanto, eu penso que isso, do ponto de vista ideológico, vai haver um favorecimento também desse tipo dessa linha nacional portanto, o Estado Nacional volta a ter importância. Na Europa, aliás, a questão, aqui na Europa não é bem a questão do globalismo, é mais a questão dos poderes da União Europeia face aos poderes, digamos, aos direitos dos Estados e à independência dos Estados. E aí, hoje em dia, não há dúvida que as correntes que estão no poder na Hungria, que estão no poder na Itália, portanto, correntes mais nacionais conservadoras, não é? Nacionais conservadoras. Porque estes movimentos nacionalistas e populistas também têm essências diferentes, não é? Em alguns aspectos. Por exemplo, não há dúvida que a França, o Rassemblement National, por exemplo, em matéria de costumes, é bastante liberal, quer dizer, nós vimos quando foi, por exemplo, a votação daquela ideia não, daquela lei que o presidente Macron quis introduzir na Constituição francesa, o direito ao aborto. A Marine Le Pen deu liberdade de voto aos seus deputados e uma parte deles substancial votou a favor da introdução do aborto. Portanto, não é a mesma coisa que são, por exemplo, os polacos do Lei e Justiça, não é? Que são muito mais conservadores e muito mais religiosos. Portanto, aí também há diferenças nesses movimentos. Agora, passando já, portanto, numa fase final, passando para a questão geopolítica. Eu tenho alguns amigos chamados republicanos tradicionais, republicanos na América, Country Club, e que olham com um certo ceticismo e algum receio o presidente Trump, embora não estejam contra ele abertamente, mas formulam determinadas preocupações, precauções. E uma delas que eu tenho observado é se Trump não, com estes movimentos que está a fazer, de tipo América para os americanos, portanto, esta reivindicação, vamos chamar-lhe assim, da Groenlândia, a questão do canal de Panamá, sob a ideia de que os chineses estão ali com uma forte implantação nessa zona, e a própria ambiguidade em relação ao Canadá. Portanto, há quem se pergunte, não irá Trump para fazer um arranjo com os chineses, por exemplo, e com os russos, no sentido, bom, eu fico com a América, vocês não me matam aqui na América, nas Américas, e o resto. Eu não creio que isso vá acontecer. Não creio porque, por exemplo, a questão de Taiwan é uma questão muito forte. E mesmo em relação à Europa, exatamente, porque também há na Europa movimentos, e no Parlamento Europeu são praticamente o segundo grupo, os movimentos nacionais conservadores e nacionais populares ou populistas também são fortes. Eu também não creio que haja tanto esse perigo de uma. Agora,
vai haver, de facto, um maior realismo e eu não sei se, penso que seguiram com certeza o que se passou em Gaza, no cessar-fogo, no- e foi decisiva a intervenção, e eu penso que eu via em várias publicações os Ts a Trump, o Wickoff, o delegado de Trump para o Médio Oriente, que era um senhor ligado, judeu de Nova Iorque, ligado ao imobiliário de Nova Iorque, Wickoff, ele chegou, pediu para, ele conhecia, penso que era amigo pessoal do chefe do Netanyahu, disse que queria falar com o Netanyahu, numa sexta-feira falou, eles disseram, que deixasse passar o sábado, e ele disse, não, não, eu tenho que falar amanhã. Chegou e disse ao Netanyahu, fez aquele, que eu acho que vai ser um processo muito que Trump vai usar, que é aquele processo do padrinho, do Dom Vito Corleone, não é? Que é a proposta, fazer uma proposta que você não pode recusar. E aliás, o que se passou ali foi que o que o Wickoff disse a Netanyahu foi isso. Se por sua culpa, se por culpa do governo de Israel, não houver o cessar-fogo em Gaza, antes da posse do presidente, ou na altura da posse do presidente Trump, nós vamos embora. Claro que depois aos outros foi dito, aos Hamas foi dito que se fosse por causa deles, que era ao contrário, que os americanos ficavam e iam ajudar o Israel a dar cabo deles. Mas isto é uma linguagem que eu acho que vai ser, que vai ser usada com uma certa frequência. Uma linguagem não tão pública, mas que vai agora próximo, penso que a próxima questão vai ser a questão da guerra da Ucrânia, não é? Ah, finalmente, nos nossos casos, Portugal e Brasil, eu acho que nós somos, quer dizer, não temos que ter receio de um, não temos que ter receio de uma ordem internacional que valorize a nação e a identidade nacional, porque, por razões diferentes, mas que penso que conhecem muito bem as vossas, eu também conheço bem as minhas, nós somos Estados nacionais, somos Estados nacionais, onde mesmo por cima, às vezes, das próprias ideologias, a consciência da importância da identidade nacional e da nação como articulador, digamos, da nossa comunidade, tem estado sempre presente. Quer dizer, nós, em Portugal, a crise de 1383-85 e o papel de Dom Álvares, do mestre Davis, de João das Regras, quer dizer, pensarmos que no século XIV, nos finais do século XIV, se a gente pensar que na Europa, até ao século XIX, a Alemanha exportou reis, ainda no século XIX, exportou reis para a Grécia e para vários sítios. Ah, que nós, no século XIV, nos revoltamos, de certo modo, violentamos o direito feudal e o testamento do rei Dom Fernando, que a aristocracia tinha jurado sob a hóstia consagrada, para não termos um rei castelhano, para não termos um rei estrangeiro. E que, enfim, e que depois, conduzidos exatamente também por essa dinastia de Avis, fizemos o que fizemos para criar um espaço vital que nos permitisse, massa crítica que nos permitisse, e que o Brasil, exatamente, houve aquela grande preocupação enfim, dos imperadores de manter a unidade do Brasil e as vossas primeiras conflitos, como a Guerra dos Farrapos, foram exatamente para manter a unidade. Eu penso que nós não temos nada a recear de uma ordem internacional em que as nações sejam. Há outros países, há outros Estados que eu acho que têm esses problemas. Nós, em princípio, não temos. Bom, e acho que estamos na hora que me foi indicada.
E, portanto, resta-me, enfim, agradecer e estou a vosso dispor para, para os ouvir e responder naquilo que seja, faça sentido. Muito obrigado, sim. Obrigado nós, professor Jaime Nogueira Pinto, muito obrigado por ter trazido o tema e muito obrigado pelo pensamento que nos trouxe. Realmente temos um provocador à frente de um grande país, provavelmente o país que neste momento domina e continua a dominar múltiplos aspectos, que vai desde os aspectos de segurança e defesa aos aspectos de economia, e tem uma questão que eu acho que é sempre um bocadinho complexa, que é a questão da comunicação. A comunicação para dentro e a comunicação para fora. A comunicação para dentro para o povo americano, que hoje em dia, com os meios de comunicação social, rapidamente também é uma comunicação por fora. E sem dúvida nenhuma, e o professor tipificou bem a questão do provocador, mas que há coisas que, como é óbvio, não podem ser feitas e não serão feitas garantidamente debaixo dos holofotes e debaixo das câmaras e com microfones à frente, como se viu exatamente nesta questão já agora de Gaza. Mas já agora, e eu lançava aqui assim a primeira pergunta, enquanto agradeço que se inscrevam, quer no chat ou que levantem a mão para fazer intervenções, a primeira coisa que eu colocava é que Trump definiu basicamente aqui duas grandes linhas, a linha da imigração e a linha do comércio. E face a isso, tem feito determinado tipo de afirmações, que umas executa e outras não tanto. Mas estas duas nitidamente executou. Executou quer a questão da imigração e está, digamos assim, a fazer internamente dentro dos Estados Unidos a questão de colocar imigrantes ilegais fora e a questão do comércio, ameaçando ou não ameaçando, com uma linguagem mais ou menos aberta, suponho eu que era o dia de hoje, dia 1 de fevereiro, já estava com 25% de taxas para o México e para o Canadá e também um aumento de 10% nas taxas para a China. E, portanto, aplicando logo de imediato aquilo que vinha falando nas próprias eleições. Como é que vê a reação dos vários países e em termos geopolíticos, a reação dos vários países a este tipo de uma negociação menos diplomática e muito mais transacional, muito mais até quase de negociação económica do negócio. Sim. Geral, bom, sobre as deportações dos imigrantes ilegais, tem sido aí muito explorado e aparecem nas nossas televisões com frequência, eh, os imigrantes algemados a chegarem ora bem, isto é a prática normal no presidentes Biden, Obama, todos eles fizeram exatamente a mesma coisa, só que como eram vistos com maior simpatia pela comunidade, pela chamada comunidade internacional, ou pelos mídias, ou pelo que fosse, ninguém propriamente esteve muito impressionado com isso. Mas lembro também que, nomeadamente, Trump, no seu primeiro mandato, deportou menos estrangeiros ilegais ou menos imigrantes ilegais do que, por exemplo, Obama. Não, ou seja, isso não tem nada de, quer dizer, e a prática de irem como vão também era a mesma, não houve aí nenhuma alteração. Então estou só a dizer isto porque tenho visto que há aí muito escândalo público por causa disso. A questão enfim, dos direitos aduaneiros, Trump essencialmente o que quer, eu não sei se ele vai conseguir, com toda a franqueza, não faço ideia se ele vai conseguir isso ou não. Mas Trump, a grande, e ele, enfim, é uma das constituencies dele, é um dos eleitorados dele, que já foi, aliás, foi quem lhe deu a vitória
desta vez ele não precisou tanto disso, mas foi quem deu a vitória em 2016, é exatamente toda essa gente que perdeu, digamos, os empregos com a deslocalização e com a desindustrialização de determinadas áreas, nomeadamente a questão do automóvel e a questão por exemplo, da siderurgia. Pittsburgh e Detroit foram áreas. Ora bem, eu penso que a grande preocupação dele, portanto, e ele não o esconde, é reindustrializar, e por isso está a fazer também aquela política de dizer às empresas: venham, que aqui têm um ambiente fiscal muito mais favorável que noutros sítios, portanto, ele vai levar isso para diante, e é evidente que agora vai haver reações e retaliações, digamos assim. Mas, por exemplo, não há dúvida que o comércio livre o comércio livre favorecia muito mais os chineses. Aliás, é uma coisa que estava mais ou menos. O próprio Biden, em alguns aspectos, já estavam a seguir políticas, enfim, de uma certa reindustrialização. Agora, que é que isso vai dizer? Quer dizer, isso vai poder, eu também digo com franqueza, não sou um especialista, estou assim um bocadinho até ignorante em matérias de grande economia e finanças, mas não sei qual é a eficácia, digamos, uma vez que os circuitos industriais estão criados já noutros sentidos e hoje em dia, quer dizer, a própria ideia das componentes, não é? É tão complexa, não é? Que não sei até que ponto isto irá ter um grande. Mas não há dúvida que ele tinha que ter esta atitude. Outra coisa que eu acho é que vamos caminhar, e isso não é só pelo Trump, é pela própria lição que se recebeu, por duas coisas, quer dizer, por fenómenos como foram, por exemplo, a Covid, não é? A Covid-19, e também a questão de sanções, que por vezes, sanções e até problemas de segurança, como por exemplo este aparecimento dos Houthis ali no Mar Vermelho, quer dizer, eu acho que a tendência vai haver uma certa renacionalização, ou mais, uma certa renacionalização e regionalização das economias, no sentido de se procurar que seja numa área relativamente mais segura e mais curta e mais restrita, que haja os elementos essenciais. Quer dizer, as pessoas viram, até isso foi muito com a Covid, viram que, por exemplo, uma coisa que tinha que vir não sei de onde e que agora não vinha, isso podia-lhes paralisar os negócios portanto, eu penso que vai haver. E outra coisa que é muito importante nestas medidas de Trump, é o retomar a política voltar a mandar na economia. Nós tínhamos muita ideia e com o fim da Guerra Fria e com a abertura de facto dos grandes espaços, nós tínhamos muita ideia que, que a economia mandava na política. E aqui, por exemplo, o secretário de Estado, o Rubio, fez umas declarações no verão, a dizer, por exemplo, uma coisa que lá está, vai muito contra o liberalismo tradicional que se procurava no reaganismo e na direita americana, que é, há coisas que são boas para os mercados, disse ele concretamente, e não são boas para os interesses do povo americano. E, portanto, nós vamos seguir os interesses do povo americano e não vamos seguir os mercados. Muito obrigado. Então eu agradecia que se fossem inscrevendo, temos já duas inscrições, agradecia que fossem muito sintéticos para darmos o máximo de tempo possível ao professor Jaime Nogueira Pinto e começava por passar a palavra ao Sebastião Amoedo, professor Sebastião Amoedo, quer colocar, tem uma colocação aqui, uma pergunta sobre a ONU e a OMS. Parabéns, doutor. A minha pergunta é rápida. Uma das primeiras medidas do presidente Trump foi criar restrições à Organização Mundial de Saúde. Eu lhe pergunto, então, se o governo dele representará algum perigo à sobrevivência das Nações Unidas.
Bom, eu acho que, vamos lá ver, eh, Trump e, de certo modo, as Nações Unidas, como penso que todos sabem, têm sido uma organização, enfim, que saiu da Segunda Guerra Mundial, foi feita nessa altura, teve exatamente aquela preocupação de que hoje talvez já não sejam as potências essenciais, porque entretanto, quer dizer, a gente pergunta, ainda tem a França, por exemplo, França, com todo respeito pela França, quer dizer, faz sentido no Conselho de Segurança, os membros permanentes do Conselho de Segurança, estar a França e não estar, por exemplo, a Índia ou o Brasil, não é? Quer dizer, eu acho que a sociedade internacional, eu gosto mais de dizer a sociedade internacional, que é a comunidade, porque não sei bem se é uma comunidade internacional, acho que é uma sociedade internacional, comunidade não sei se é. A sociedade internacional, eh, há uma retórica das Nações Unidas, mas que a gente vê, por exemplo, ainda agora, mais uma vez, vemos o fracasso das Nações Unidas, naquela zona do Kivu, onde agora foi aberta uma guerra, um conflito aberto, que já estava latente. Mas a gente tem visto, de facto, as Nações Unidas, num modo geral, algumas agências das Nações Unidas, sei lá, têm alguma eficácia, não é? Algumas agências especiais das Nações Unidas têm alguma eficácia e fazem funcionar alguns serviços e são úteis. Agora, digamos, as Nações Unidas como uma espécie de parlamento mundial não têm tido, quer dizer, não evitam guerras, não é? Não evitam guerras, até porque desde as únicas vezes que as Nações Unidas tiveram uma atuação foi quando todos os membros dos membros permanentes, dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, estiveram de acordo. Ora, hoje em dia, considerando que a Rússia e a China estão num polo, normalmente têm um comportamento oposto ao dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Reino Unido e da França, eu creio que não vai funcionar. Agora, a Organização Mundial de Saúde, isso lá está, são das tais coisas um bocado provocadoras de Trump, não é? Viu-se, aliás, Trump nesse aspecto, não estou a comparar a Organização Mundial de Saúde com as questões climatéricas de Paris, mas aí é evidente que Trump está numa linha de provocação e de ruptura com esse tipo. E penso que não será de surpreender-nos outra coisa, não é? Muito obrigado. Temos aqui, assim, agora a inscrição do João Brandão Ferreira. Boa noite. Olá, boa Agradecia noite. uma pergunta sintética. Duas. Muito bem. Vamos lá ver quanto estou sintética. Caro doutor, boa noite. Olá, viva, Um como grande está? abraço. Um abraço Ahm, também. então lá vai. Eh, o, o Trump, de facto, está a atacar em muitas frentes, pá, ao mesmo tempo, o que pode ser, de certa maneira, enfim, perigoso. Embora eu tenha reparado que ele aprendeu bastante, pá, da última vez para esta, tem aprendido ao longo do tempo, o que já de si já não é mau. Também queria fazer-lhe queria reforçar essa ideia lá das migrações, que isto é tudo uma balela, que andam para aí a dizer, e eu quero dizer que já fui protagonista e que já colaborei nessas, no passado, no princípio dos anos 2000, eh, em, de- em mandar os imigrantes fora, os que não estão, os ilegais, mandá-los para os países, porque eu participei em várias missões dessas, quando era piloto de charter e vi perfeitamente como é que aquilo fazia, e já nessa altura eles iam algemados e havia grandes preocupações com a segurança. Bom, agora, a questão primeira, que normalmente nunca não é abordada e é uma coisa que me deixa curioso e tem a ver com o passado dos Estados Unidos. Eu julgo que na história da América se pode traçar ali uma fronteira, ou mais que uma, mas esta eu queria traçar, que é há uma América antes do aparecimento do Fed, em 1913, e outra América depois do aparecimento do Fed. O Fed é o Banco Central.
em linguagem corrente. É um banco central. Só que é um banco central que é um banco central que não é do Estado. É um banco central que cujos acionistas Uhum. são meia dúzia de famílias muito ricas que há no mundo. Uhum. Ora bem, e que têm dominado a América, e por isso é que eu digo que uma, há uma América antes do aparecimento do Fed, que eu considero o maior golpe de Estado que houve a nível mundial, e desde sempre, e depois disso. É uma coisa que praticamente ninguém nunca é abordado, ou as pessoas têm medo de abordar isto. E justamente dois dos presidentes que foram referidos, que é o Jackson e Uhum. o Lincoln, opuseram-se a isto. Sim. O Lincoln foi morto, o Jackson não foi morto, porque o tipo que lhe disparou uma pistola à frente, disparou-lhe duas pistolas à frente, nenhuma delas disparou, senão também tinha ido. As últimas palavras antes do Jackson morrer foram I killed the bank, porque já tinha havido duas tentativas de anteriores para fazer o Fed, e só a terceira é que se conseguiu. A pergunta é, como é que o Trump, presidente, agora, e toda a sua entourage e tudo aquilo que ele está a pensar fazer, se vão relacionar com o Fed ou se vão mexer na questão do Fed? Porque isto é da maior importância, porque é a chave de todo o sistema financeiro Uhum. americano. Tirando a Wall Street, por acaso foi inventada por uns judeus portugueses que saíram aí do Brasil quando os holandeses levaram um chute no rabo e foram parar a Nova Iorque, que na altura se chamava Nova Amsterdão. Uhum. Segunda questão. Esta aqui é uma questão em que eu vou entrar em desacordo com o que disse, sabendo que não está em desacordo com o que eu vou dizer. Uhum. Mas isso são outros calhos. Talvez seja uma maneira de expressão, que é a questão de como é que o Brasil e Portugal vão ser afetados ou não, o Estado Nacional português, o Estado-nação portuguesa ou o Brasil vai ser afetado por isso. Bom, o Brasil, vou deixar aí para os brasileiros, mas julgo que não tem outras razões de ser. O Brasil é um Estado-nação que não tem paralelo em todo o continente americano e é assim Então, justamente porque foi formado pelos portugueses. Bom, mas esses são os que vou deixar aí para os brasileiros fazerem questões, se quiserem, sobre esta questão. Agora, o que disse que em Portugal tem isso não havia problema nenhum com isto, porque Portugal já era uma nação, um Estado-nação que tem uma coesão muito forte e tudo isso. Bom, tinha. Mas essa coesão e esse conceito foi completamente posto em causa a partir de 1974-75. sim, sim. A Constituição de 1976 não fala uma única vez na palavra nação. Isto por oposição, obviamente, cada Constituição que foi feita em Portugal foi sempre feita contra a anterior. Contra a anterior, claro. Foi sempre assim desde 1822. Claro. Bom, mas não fala, que é um exagero, não fala uma única vez em nação. E fala apenas uma única vez em pátria. Artigo 271, é dever de todos os portugueses defenderem a pátria. Quer dizer, depois passou a ser, é dever e direito todos os portugueses defender a pátria, o que também está certo. Mas depois acabaram com o serviço militar obrigatório e isso ficou só para alguns. Bom, agora, a Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas foi desde 82, não fala uma única vez a palavra pátria e só fala uma única vez na palavra nação. E todo o discurso oficial de todos os partidos deixaram de falar nesse conceito. Passou a ser uma espécie de aberração. Portanto, o que eu quero dizer é que isto que se vai passar na América agora com o conceito da nação, para nós vai ser muito importante e, na minha perspectiva, muito positivo. Daí esta minha discordância Eu com o fui que votar disse, para o seu sabendo, vídeo. sabendo que vai concordar comigo. Muito obrigado. Um Sim, abraço. senhor. Bom, vamos aqui à primeira questão, aliás, que tem sido muito ventilada, a propósito fala-se muito num governo da oligarquia, não é? Da oligarquia, porque de facto Musk e depois aqueles outros Bezos e outros. Ora bem, mas eu gostava de lembrar uma coisa sobre isso, quer dizer, porque, portanto, a ser apresentado, digamos, à administração de Trump como, digamos, um governo dos mais ricos, não é? Aliás, os mais ricos estiveram ali todos presentes, até foi lá o
o francês, o Bernard Arnault também apareceu, quer dizer, os mais ricos do mundo são todos americanos, mas lá apareceu também o Bernard Arnault. Ora, tirando o Musk, que já lá estava, estes foram todos em socorro da vitória, quer dizer, eu acho que esta gente toda do dinheiro, aliás, como é comportamento deles, normalmente não têm, quer dizer, não vão abrir, digamos, uma guerra com o poder político. E lembro também que dos principais empresas que estão naquela relação de Wall Street, né, aqui há 6 meses, tanto quanto eu me lembro, não havia um único desses CEOs dessas empresas que tivesse feito declarações favoráveis ao Trump. Pelo contrário, havia uma grande restrição. Portanto, eu não creio que haja aí, aliás, Musk, Musk é um personagem também, é uma personagem curiosa, mas eu acho que ele está sobretudo a divertir-se. Está-se a divertir, está-se a divertir, está-se a divertir falando com políticos europeus, falando contra políticos europeus. Mas o Sr. Soros há muito tempo que se intervém na política, só que normalmente é enviando dinheiro, é influenciando através. Eu acho que se Musk quisesse influenciar mais eficazmente, naturalmente, tinha outros processos. Ele está à luz do dia a falar com dirigentes, por aquela conversa outro dia com a dirigente da AfD, com Weidel, onde aliás serão alguns disparates sobre história, sobre coisas, serão alguns disparates. Mas pronto, mas ficaram muito contentes. Ah, não há dúvida que eu, portanto, não acho que haja aí que Trump seja um homem para ceder muito do seu programa, seja ele qual for, a grandes influências ou conspirações. Eu não vejo que ele seja muito movido por isso. Quanto à questão do nacionalismo português, eu de facto partilho com o Brandão Ferreira, eu partilho muito esse seu pessimismo. Agora, eu acho que apesar de tudo, apesar da classe política, quer dizer, foi a mensagem, foi nitidamente, aliás, eu penso que os políticos portugueses depois de 74, 75, a grande obsessão deles é fazerem tudo ao contrário do que o Salazar faria. Portanto, eles imaginam qualquer coisa e fazem o contrário do que o Salazar fazia. Portanto, agora, isso é a obsessão deles e, portanto, mesmo na linguagem, mesmo em tudo, é a grande obsessão deles. Não têm assim muito mais outro guideline, outra linha de comportamento. Mas isso penso que apesar de tudo, e por causa enfim, de sermos, lá está, talvez por sermos uma nação muito antiga, não sei também quanto tempo é que isso rende e quanto tempo é que isso fica, mas acho que apesar de tudo isso, eu ainda vejo, digamos, e começo a ver também, sobretudo nas gerações mais novas, começo a ver alguma, alguma resistência e alguma contradição com todo esse desnacional. O, o, o Brasil, eu costumo, não sei se vou dizer uma grande asneira, mas eu, uma das coisas que admiro muito no Brasil é que o Brasil passou, digamos, ideologicamente, de um presidente, enfim, considerado digamos, da extrema-direita, o presidente Bolsonaro, para um presidente considerado da extrema-esquerda, Lula, e a política brasileira, por exemplo, nos aspectos, sei lá, em vários aspectos internacionais, permaneceu exatamente a mesma, o que também para mim é um sinal de uma consciência política forte e que obedece essencialmente aos interesses nacionais e às determinações que esses interesses nacionais lhes faz, nomeadamente, sei lá, com o comércio com a China ou com a ligação com a Rússia por causa dos adubos, quer dizer, não acho, eu acho que, e nunca desligando também da sua própria continentalidade americana, e portanto, acho que, nesse aspecto, acho que o Brasil tem bastante resiliência e bastante força.
Muito obrigado, professor. Temos aqui mais uma inscrição do Brasil, agora o Medeiros. Medeiros, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, professor. Para mim é um prazer muito grande me reencontrar com o meu arguente de 2010. E eu aproveito para perguntar ao senhor o seguinte: independente das questões ideológicas, o governo que saiu era mais fraco, aparentemente, e agora temos esse com pulso forte. Essa postura do Trump nos aproxima ou nos afasta de um conflito em escala mundial? Muito Eu acho, obrigado. eu acho que Trump, eu acho que Trump, vamos lá ver, há os fazedores de guerras nos Estados Unidos, vamos lá ver, não há dúvida que historicamente, os democratas têm, ou por condição, ou por circunstância, estiveram sempre mais ligados à intervenção nas guerras, mas talvez também quando as guerras mundiais aconteceram, os Estados Unidos tinham presidentes democratas, não é? O Wilson na Guerra de 14 e o Roosevelt na Guerra de 39-45. Mas para além disso, houve um grupo muito importante que apareceu nos Estados Unidos, mas que teve, aí eu não distinguiria muito dos democratas dos republicanos, porque eles tiveram influência quer na administração Reagan, quer na administração Clinton, quer na administração Bush filho, que são os chamados neoconservadores, que tiveram aquela ideia, que aliás apareceu muito teoricamente naquela espécie de livro manifesto do, do, do Francis Fukuyama, retomando de um tema hegeliano, não é? Pós-guerras napoleónicas. Agora o mundo vai ser todo governado, vamos ter um mundo que vai ser todo democrático e todo economia de mercado, todo capitalista. E acho que nessa linha os Estados Unidos se envolveram em guerras que foram um grande desastre, quer para os Estados Unidos, quer para as áreas onde, por exemplo, as intervenções da administração Bush no Médio Oriente, que acabaram com o Iraque de Saddam Hussein, que não era propriamente, enfim, um grande, um grande liberal, ou uma figura, era um tirano interno, mas que pelo menos mantinha um Estado laico e mantinha, olha, os cristãos sobreviviam ali no Iraque. E a partir daí toda aquela zona entrou em guerras religiosas e caóticas. Portanto, eu acho que esses neoconservadores, nessa ideia de levarem, digamos, espalharem a democracia, mesmo em sítios que não tinham as condições para a democracia, porque eu acho muito concretamente, e, enfim, estudei muito o problema, concordo, pode haver ideias diferentes, mas eu acho que é muito difícil haver democracia se faltarem duas coisas: nação e sociedade civil. Sem estas duas condições, ou seja, haver nação, ou seja, haver uma identidade nacional, porque, por exemplo, em África em muitos países africanos temos o problema da lealdade principal não é à nação, é à tribo. Temos ainda isso. Portanto, o processo normal de fazer nações, que é a guerra da independência e guerras civis, em muitos casos não se verificou. Portanto, esse problema, o tentar espalhar o modelo democrático e as economias de mercado, sei lá, em países como o Afeganistão e coisas desse género, acabou por ser um desastre, acabou por ser um desastre para os Estados Unidos, uma humilhação, e os próprios Estados, os problemas que tiveram foi guerras, mortes e não adiantaram nada, que eu saiba, propriamente não houve assim grandes modelos democráticos saídos dessa. E acho que a administração Trump, nesse aspecto, vai introduzir um certo realismo, uma certa realpolitik, ou seja, não vai fazer cruzadas, digamos, cruzadas das democracias, e talvez não vá, por exemplo, alimentar guerras
quer dizer, no fundo, estivemos a alimentar aos ucranianos uma ilusão e agora vamos deixá-los, não vamos, quer dizer, não conheço ninguém na Europa que queira morrer por Kiev, quer dizer, queira arriscar uma guerra, mas isso foi desde o princípio, foi assim, quer dizer, desde o princípio se viu é claro que também, eu percebo, aqui há uma espécie de alternativa diabólica, porque também vai-se dizer, então, e o russo, quer dizer, a gente vai compensar a invasão, mas eu acho que a desproporção de forças é tão grande que não vejo que neste momento, não vejo que vai, e acho que nesse aspecto a administração Trump, até aproveitando a própria mudança da administração, vai introduzir, eu penso que ali o que vai ali acontecer vai ser um cessar-fogo e vamos ter uma situação semelhante às que tivemos nas Coreias, vai ficar ali uma linha divisória e vão-se dar garantias de parte a parte, quer dizer, os russos vão dar garantias que não invadem o resto e a Ucrânia vai dar garantias que não entra para a NATO, e pelo menos durante um período relativamente extenso, coisa que podia, melhor que tinha acontecido à Ucrânia era ter sido como a Finlândia foi, digamos, neutral, declarada neutral durante a Guerra Fria. Quando a Guerra Fria acabou, a Ucrânia também devia ter feito o mesmo. Muito obrigado ao professor, muito obrigado a todos os que estiveram connosco nesta tertúlia, muito obrigado pelo pensamento que trouxe, pelas respostas que deu, e garantidamente vamos ter umas semanas e uns meses e uns anos pela frente, muito, muito desafiantes, com muita coisa a mexer ao nível nacional e internacional, e todas estas atividades e estas dinâmicas geopolíticas vão ser muito alteradas, sem dúvida nenhuma, com esta nova administração Trump. Muito obrigado, professor. Passo ao César Bargo para finalizar. César. Ok. Bom, eu queria agradecer ao Jaime. Eu não vou me estender porque a gente já está bem adiantado na hora, mas é engraçado porque a história nossa da humanidade tem esse processo pendular, né? De direita, esquerda, né? E é curioso porque hoje em dia os próprios conceitos de direita e esquerda estão menos regidos ou definidos por uma questão política e muito influenciado por questões sociais. Acho que a agenda defendida, como você bem colocou, por países ou por uma sociedade mais voltada à esquerda, acabou pressionando em termos de valores, na defesa das liberdades, que possa ser o que é louvável até, acabou pressionando um certo conservadorismo histórico da sociedade como um todo. E esses conflitos acabam gerando uma situação totalmente nova para todos, né? Eu tenho uma parábola que eu às vezes dou para meus alunos, né? A gente está falando em amigos aqui que todos têm mais de 60 anos, né? Acredito eu, a grande maioria, né? E quando a gente era moleque, ou era jovem, eu me lembro claramente da minha mãe me introduzir o conceito de shampoo. Olha, esse aqui é um shampoo. Você passa, lava a cabeça, passa o shampoo. Anos depois surgiu um creme rinse, que é um condicionador. Muito bem. Ora, vejam, era simples. Se você quisesse comprar o shampoo, você comprava o shampoo e talvez um pouco de sorte o condicionador. Vá hoje a um supermercado e tente comprar um shampoo. Você tem 354 mil possibilidades de cabelos e cores, e você tem que usar uma tabela em que você combina o shampoo com o condicionador. Eu quero dizer o seguinte: o lado positivo dessa diversidade toda, ou dessa míriade de opções, que dá a todos um senso de individualismo, também impõe a esse ser uma vontade de ficar na sua, de ficar individual e querer menos conflitos fora do seu espaço e valorizar mais o seu espaço interior. A Covid mostrou isso com muita propriedade. E eu também tenho uma curiosidade histórica de quem sabe estar aqui nos próximos anos para sentir para que lado isso vai e como é que vai ser o próximo movimento pendular. Esperamos que podemos ver isso juntos. Daqui a 15 dias a gente volta. E com uma tertúlia do Brasil, e espero contar com a presença de todos vocês. Jaime, por favor, junte-se ao grupo, esteja conosco. Bom fim de semana a todos. Até logo. Obrigado.
Muito boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença. E muito obrigado mais uma vez, professor Jaime Nogueira Pinto, Obrigado. por ter estado aqui connosco neste período. Foi muito bom. Muito obrigado. Boa noite, muito Boa obrigado. noite. Boa noite a todos.